Quando a gente olha para outros esportes, eu gosto muito de basquete, a gente vê que as regras da NBA são muito diferentes das regras da FIBA. Quando a seleção norte-americana, que são jogadores que jogam na NBA, vão jogar um campeonato de seleções, eles têm que se adequar às regras da FIBA. Os quartos têm tempo diferente. Na FIBA são 4 quartos de 10 minutos, na NBA são de 12. Algumas faltas de ações são interpretadas de maneiras diferentes. Algumas, às vezes, punições são feitas de maneiras diferentes. Na FIBA, acho que 5 faltas expulsas, na NBA são 6. Enfim, para citar um exemplo. E é o mesmo esporte, o basquete, mas com regras bastante diferentes e ninguém questiona isso. Na Premier League, eles adotam uma ideia de arbitragem mais local ali. Eles, a International Board fala para fazer isso, mas aqui a gente vai fazer o VAR do nosso jeito. Aqui a gente vai abrir, eles abriram uma exceção lá de impedimento. Se for minimamente impedido, a gente vai dar gol. Isso não existe na International Board. Engrossaram a linha, isso é uma coisa deles. Eles criaram isso e ninguém fala a respeito. Às vezes, no Brasil, a gente tem, às vezes, soluções para muitas coisas. Como você está apontando aqui, eu tenho certeza que existem vários árbitros que podem estar vendo aqui ou podem ver esse podcast depois, que vão concordar com o que a gente está falando, mas eles são obrigados a seguir uma regra lá de fora. Não há um movimento nacional de falar assim, gente, dane-se, aqui a gente vai apitar a regra antiga da mão e que se dane a International Board, que se dane a FIFA, a gente vai fazer do jeito que a gente quiser. Aí eu tenho duas dúvidas. Uma, qual seria, em termos burocráticos e internacionais até, se o Brasil decidisse fazer isso? Ser uma pária internacional em termos de... Aqui a gente vai apitar do nosso jeito, né? E dane-se. Mas não já é. Da política. Vamos apitar do nosso jeito. Quais seriam as consequências que isso poderia ter em termos de FIFA? E o segundo ponto é, você concorda que a gente deveria partir para esse caminho para evitar, às vezes, erros que vêm da International Board? Como é que você vê essa questão? É que aí eu acho que não é questão de regra. Primeiro que assim, quando você fala da regra do jogo, que é da International Board, né, da IFAB e da FIFA, lá já tá falando que todas as instituições, né, filiadas à FIFA, campeonatos profissionais têm que seguir essa regra. Então, esse é um ponto. Mas aí você olha no caso da Premier League que muda. Aí, na verdade, a regra é uma só. O que muda? Você tem partes da regra que entra em regulamento. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, por exemplo. A rede do gol, ela é obrigatória pela regra do jogo? Não sei. Não, né? Pela regra do jogo, ela não é obrigatória. É? Não, ela não é. Então, a regra fala que se houver redes, elas têm que estar devidamente fixadas para não oferecer risco, principalmente para o goleiro. Mas aonde tem que constar? Se precisa ter rede ou não? O regulamento da competição. Entendi. Números de substituições, o regulamento da competição. Quantos cartões vão deixar o jogador de fora? Regulamento da competição. Então, você tem essas coisas que as competições conseguem fazer conforme o seu regulamento. Certo. Mas aí, dentro da regra, que é essa questão da mão, por exemplo, entra as orientações. E é a questão das faltas também. E a gente vê isso. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Vocês não sabem o quanto é difícil para mim tá comentando Libertadores, tá comentando Brasileiro, e tá comentando Nations League, tá comentando Premier League, eu mudo o chip. Europa League, eu mudo o chip. Por quê? Porque as orientações são diferentes. E eu tenho que saber as orientações... De cada lugar. De cada lugar, e é isso que eu falei. O que é pênalti aqui no Brasil não é pênalti na Inglaterra. Isso muda, inclusive, um comentário seu. Muda. E às vezes o cara chega pra mim, às vezes eu vou olhar depois, o cara falou assim, mas Renata, isso foi muito pênalti. E aí você olha que o VAR lá na Inglaterra, comentando, por exemplo, Premier League, falei assim, falo, dentro das orientações que os caras recebem, isso faz parte do jogo. Não tem impacto suficiente para ser pênalti. Aí, outro dia, que o cara pega e empurra, sabe? Aí aqui eu falo que é pênalti. Lá eu tenho que falar que não é pênalti.
E aí os caras não entendem, porque eles muitas vezes estão olhando, o torcedor está analisando o jogo com a visão da arbitragem brasileira. E não é assim que funciona. Tanto que eu falo, olha, para mim isso não é pênalti. E ninguém reclama, os jogadores não reclamam, o VAR não chama. Por quê? Porque para eles lá aquilo não é pênalti. Pra gente aqui, o mesmo lance, eu tenho que olhar e falar assim, ó, é pênalti. Tem acontecido muito na Inglaterra ação de bloqueio nos goleiros. O Alisson já tomou gol assim. De os jogadores fazerem uma parede na frente. Outro dia eu comentando lá, eu falei assim, olha, eu acho que era o jogo do Chelsea, eu não sei. Não saiu gol, mas eu chamei, era o Paulo Andrade e o Marra comigo. Falei assim, viram a ação no escanteio? A parede que fizeram no goleiro... Pra ele não sair pra atacar a bola. Pra ele não sair, na Inglaterra, eles não marcam falta. Aqui... O Olímpico do Brasileiro lá? Douglas Luiz. Nossa, aquele gol foi claríssimo. Perfeito exemplo. Pronto, e lá não é falta. Douglas Luiz. É. Outro Arsenal. Nossa, aquilo foi um absurdo. Então, mas pra eles não é. E não é o primeiro gol que sai daquele jeito. O Alisson já tomou gol daquele jeito. E os goleiros até reclamam. Só que não adianta, porque na realidade da orientação que eles recebem lá, aquilo não é falta. Como que eu vou chegar na TV Vai falar que e é falar falta. assim, gente, aquilo é falta? Não, dentro das orientações que eles recebem, aquilo não é falta. E eu tenho que conhecer as orientações para entender. Porque eu vou falar assim, isso é falta clara. O VAR não vai chamar, ninguém vai reclamar, entendeu? Não adianta. E fica uma coisa. E a realidade aqui é outra. É outra. Então, isso. Ou seja, se fosse no Brasil, você diria, isso é falta, ação de bloqueio por causa das orientações que a gente tem aqui. Mas na Inglaterra você tem que falar, gente, não foi porque tá de acordo com as orientações que eles recebem. Sabe uma falha que a gente tem? Difícil. E que agora até me fez surtar, mas é só na La Liga, na Espanha. Todo mundo fala assim, a bola ia em direção ao gol. Então, mesmo que ele não teve intenção, tocou no braço dele, você tem que marcar. Nunca existiu isso na regra. Então, Nunca. Nossa, o que eu já vi de comentarista de arbitragem falando disso aí. Mudou a direção e a bola tinha direção do gol, então você... Nunca existiu isso na regra. Na orientação que a Espanha recebeu esse ano. Existe isso. Não existe? Existe. Não existe isso, gente. Que é pro árbitro analisar dentro da área onde a bola tá aonde a bola iria. Se fosse pra lateral, deixa seguir. Ou seja, aqui eu vou ter que comentar de um jeito, na Premier League do mesmo jeito que aqui, mas na Espanha, se eu tô analisando La Liga, então, eu tenho que analisar de outro jeito. Aqui no Brasil tem essa determinação? Então, na verdade, Renato... Cara, é por isso que eu falo que o árbitro é o menos culpado muitas vezes. Cara, eu tô assustado porque o futebol é um esporte que movimenta milhões. Milhões, cara. Os caras, trabalham, treinam e tá tudo... Pode estar tudo... Definido em mínimos detalhes que estão orientados. Que o árbitro tá você ali. tem que pensar. Às vezes a culpa não é nem dele, é muita coisa que tem pro cara decidir em um segundo, pô. Tem estudos que mostram que o árbitro, ele toma decisões entre... lateral, escanteio, dar ou não dar uma falta. Ele toma em torno de 200 decisões no jogo. Às vezes ele erra uma e a gente crucifica porque ele errou uma. Cara, acho que é por isso que o cara, às vezes, ele se resguarda no VAR. Às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, é tanta coisa pra dar um pênalti que às vezes o cara deixa passar e pensa, pô, se for, os caras vão me chamar. Então tá tudo bem.